Olá, tudo bem? Começa agora mais um Vida e Saúde. Eu quero agradecer a você pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua presença aqui com a gente. E quero dizer que a gente prepara sempre um programa todo especial, pensando na sua necessidade, pensando em como te ajudar a melhorar, a ter mais qualidade de vida. Durante essa semana a gente falou sobre a saúde da mulher e hoje a gente vai falar sobre problemas, dores durante a relação sexual. A doutora Neide Molina Prego está aqui com a gente durante toda essa semana resolvendo dúvidas, questões, desde da TPM até infecções, problemas corriqueiros do universo da mulher. E hoje ela vai falar especificamente sobre dores durante a relação sexual. Nós também vamos falar sobre a espiritualidade e a mulher. A mulher se relaciona de maneira diferente com Deus, diferente do homem, por exemplo. E a gente vai descobrir um pouquinho mais aqui como você também pode tirar melhor proveito da sua espiritualidade. E tem receita aqui no Vida e Saúde. Hoje a gente vai aprender a fazer um antepasto de berinjela. Só de falar já me dá água na boca. Você que gosta dessas coisas também, se prepara porque a gente vai aprender o passo a passo dessa receita daqui a pouquinho aqui com a Elisa, que vai trazer cada ingrediente aqui preparado com muito carinho para você fazer aí na sua casa um delicioso antepasto de berinjela. Você sabe que pode se comunicar com a gente através do Facebook, através do nosso blog, novotempo.com/vida e saúde. Lá tem sempre alguma deixa para você, um espaço para você deixar sua sugestão, mandar para a gente a sua receita, para a gente poder fazer aqui, transformar uma receita tradicional, quem sabe aí que você tem, só que não tão saudável. A gente pode transformar essa receita numa receita para você comer sem culpa. É só entrar lá, escrever pra gente e dar uma olhada no conteúdo que a gente prepara com muito carinho para você fazer uso aí na sua casa. Agora é hora de papo sério, doutora Neide. Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, viu? Obrigada a você. Doutora, essa é uma queixa muito comum das mulheres. Doutora, tenho dores durante a relação sexual. O que pode significar essa dor? São muitas as perguntas e tem gente que muitas vezes sofre e nunca fala para o médico que está sofrendo porque acha que é normal. É normal ou não? Não, não é normal sentir dor e ela pode ter várias causas, né? Então, ela pode ser um problema hormonal, pode ser um problema psicológico. Então, assim, por exemplo, se é uma criança que sofreu um abuso na infância, tá, ou que no primeiro relacionamento sexual, no primeiro ato sexual, sentiu muita dor, né? Não foi feito da forma correta. Uhum. Isso daí pode traumatizar, fica marcado no cérebro e todas as vezes que ela pensa em relação sexual, ela já pensa em dor. E como é que ela vai conseguir se relaxar para aproveitar, para sentir prazer? Não relaxa. Então pode ser um problema psicológico, mas pode ser uma outra causa. Existem situações específicas na vida da mulher onde existe uma diminuição hormonal e que causam dor. Por exemplo, quando a mulher está amamentando, que ela tem uma diminuição de progesterona, uso de alguns anticoncepcionais, então podem causar também. Uhum. Mulher que está na menopausa, né? Porque diminui também os hormônios. Diminui a quantidade de hormônios, a pele ali fica mais fina e pode causar dor. Fica mais atrofiada e pode causar dor. Quando ela está com algum corrimento também, o próprio corrimento ele pode deixar aquela pele mais sensível, avermelhada, mais ácido, escarificada. A acidez vaginal. A acidez vaginal tem uma acidez normal. A vagina é ácida, né? Tá. Então, se ela está com pH alterado, também ela pode sentir algum problema. E essas alterações, por exemplo, a gente já falou aqui sobre corrimentos, infecções vaginais. Essa alteração, por exemplo, da acidez, do pH da vagina, também pode ser decorrente de algum medicamento, de alguma alteração emocional que a mulher está passando ou não? Pode ser, não diria bem emocional, mas assim, se ela está muito estressada, fazendo uso de algum medicamento, um antibiótico, pode alterar o pH da vagina. Certo. Né? O pH da vagina é ácido, entre 4,5 e 5 e alguma coisa, 5,5 máximo. Tá. Então, se ela usa algum produto de higiene que não é adequado, pode alterar o pH da vagina. E daí ela pode sentir dor também. E nos casos mais graves, de repente alguma ferida, alguma coisa assim que pode ser um pouquinho mais grave, então, também vai causar dor. Vai, a gente tem as doenças, né? Fora os problemas hormonais, as doenças mesmo. Então uma mulher, por exemplo, que está com o útero muito aumentado, com mioma, aderências, você tem cirurgias anteriores, aderências, quando ela tem relação e encosta o pênis no útero, ela pode sentir dor pelo deslocamento. Então, outras doenças também, um câncer, um tumor de vulva, de vagina, ela pode sentir dor também.
Qualquer sentimento, então, de dor, a endometriose, por exemplo. Muita dor na endometriose. Então, qualquer dor não é normal durante a relação sexual. Aí tem que se pesquisar direito a causa. O primeiro passo é procurar o ginecologista? Procurar para identificar qual que é a causa da dor. Identificando, tem que se tratar a dor. No caso de uma origem assim de ser emocional, de ser estresse ou de ser uma coisa algum trauma, né? A primeira relação não foi adequada. Nesses casos, é o obstetra que trata ou você acaba indicando para um especialista psicólogo, por exemplo? A gente indica para o especialista. Ele simplesmente vai identificar a causa, porque não adianta você dar uma medicação se o fundo é psicológico. Claro. Então, identificando a causa, tem que se encaminhar para o especialista correto. Mas todo ginecologista acaba sendo um pouquinho psicólogo também, não é, doutora? Psicólogo, eu falo que é o clínico geral da mulher, né? Porque geralmente ele que pega todas as doenças, é onde ela se abre. Porque é uma parte muito íntima, né, os órgãos sexuais. Então, eu digo especialista da mulher. Da mulher, tem que ser e bem completo, né? Existe o caso de a mulher se machucar durante a relação sexual e isso também causar uma dor e ficar uma coisa crônica? Então, existe. Por exemplo, uma mulher que está na menopausa, a parede vaginal, ela, pela falta de hormônio, ela fica bem fina, bem fragilizada. E se ela tiver uma relação ali, e pode machucar, sabe? Se ela não estiver bem usando algum lubrificante, alguma coisa para ajudar. Então, pode machucar, pode ferir, formar fissuras mesmo, contaminar, inclusive, da infecção na urina, pode machucar. Então, tem que conhecer logo esse problema junto com o especialista para poder resolver o problema, para não causar outros problemas maiores, né? Doutora, agora tem também alguns tipos de dores que a mulher pode ajudar, de repente, até o especialista a diagnosticar melhor, mais facilmente. Se é na entrada da vagina, de repente, decorrente de um ressecamento, ou se é mais, assim, uma pontada aqui perto da barriga. Esse tipo de dor, aonde que a mulher sente, é interessante ela identificar para ajudar o especialista? Inclusive, acho que é uma das perguntas que faz parte durante o exame, é identificar exatamente se a dor é na introdução do pênis na vagina ou quando ele encosta no fundo, né? Tá. Por quê? Porque assim, se é na introdução, geralmente é um problema de ressecamento, daí tem que se ver as origens. Pode ser a falta de hormônio, uma mulher que fez uma esterectomia, né, tirou os ovários, está com uma falta de hormônio, ou pode ser um problema psicológico mesmo, ou de repente até conversa com o parceiro para tentar, né, demorar um pouco mais nas preliminares para ela se lubrificar mais e conseguir, né, não ter dor na penetração. Então, geralmente a dor na penetração vai mais para esse lado. E a dor quando o pênis encosta no fundo da vagina, quando encosta no útero, geralmente é mais algum problema interno de algum órgão, ou uma aderência, ou uma inflamação de algum órgão pélvico, ou uma endometriose. Então é interessante a mulher tentar anotar e tentar pontuar aonde que ela está sentindo dor. É interessante, tem que se apontar. Tá. Doutora Neide, eu acho que por enquanto é só. A gente tem, com certeza, as mulheres aí estão se perguntando algumas coisas, mas eu quero convidar você para escrever para a gente. Se tiver mais dúvida, pode escrever que a gente vai trazer a doutora Neide novamente aqui. Ela é muito gentil e também, obrigada por ceder seu espaço, um espaço na sua agenda. Eu sei que vocês correm muito, parto para cá, parto para lá. Daqui a pouquinho ela vai fazer um parto. Então eu quero agradecer de coração pela sua participação aqui no Vida e Saúde. Que você volte mais vezes, viu? Foi um prazer, querida. Olha, agora a gente vai dar uma olhadinha, um VT especial que o pastor Gustavo preparou pra gente. Ele vai falar um pouquinho sobre a espiritualidade e a mulher. Como é que a mulher faz uso da espiritualidade? E você vai descobrir junto comigo se é diferente mesmo da maneira que os homens se relacionam com Deus. Vamos ver junto? Muito bem, pessoal, nós estamos começando mais essa parte de saúde e espiritualidade. Hoje com um tema bem interessante, homens e mulheres. Muito já tem se falado sobre a diferença entre homens e mulheres. Inclusive muitas pessoas criam ilustrações, como os homens são de um planeta, as mulheres são de outro planeta, enfim. Livros e livros são escritos sobre diferenças entre homens e mulheres. A verdade é que a sociedade vai mudando tanto que hoje talvez aquelas diferenças tão características já vão se misturando, como se nós estivéssemos criando uma zona um pouco cinza aí, onde muitas vezes a mulher tem que assumir alguns roles que são novos, os homens também outros, mas certamente os dois são diferentes e complementares. Claro que a Bíblia
nos mostra no momento em que o homem ali estava sendo criado, Deus viu que precisava de alguém, de uma ajuda idônea, ou seja, uma ajuda igual, não inferior, não superior, mas os dois lado a lado, podendo se completar. Na parte da espiritualidade, as diferenças que nós vemos, né, em outras áreas da vida, certamente também se aplicam à área espiritual. Por exemplo, se o homem é muito isolado, muito fechado, nós sabemos que tem homens que são mais abertos e comunicativos do que outros, mas geralmente alguns gostam de ficar mais, não gostam de conversar tanto, explicar tantas coisas. Certamente na sua vida espiritual ela também vai ser uma vida espiritual mais pessoal, mais íntima, tendo o seu relacionamento pessoal com Deus, buscando conhecer e estudar a Bíblia, talvez em horários alternativos, de manhã bem cedinho, antes de sair. Por outro lado, algumas mulheres são muito mais comunicativas. O que eu mencionei antes vale tanto para homens como para mulheres, mas às vezes a mulher sente essa necessidade de conversar, de estar entre grupos. Por isso, as pessoas vão se completando ao fazer não somente a parte dessa vida espiritual pessoal, como também a vida espiritual em grupo. A frequência em uma igreja, a frequência em conversas com pessoas, em grupos. Por exemplo, podem ser grupos de amigos que se reúnem para estudar sobre determinado assunto ou para comentar pontos específicos de algum tema bíblico. Cada um estuda na sua casa. Vamos ter um grupo de estudo na casa de alguém? Alguns chamam isso de pequenos grupos ou grupos de oração. Isso vem muito bem para aquela pessoa que gosta de se comunicar, que aprende ouvindo também os outros e principalmente conversando. Nós não podemos deixar de lado que muitas das mulheres hoje ainda são responsáveis diretamente pela permanência dos pequenos e dos filhos em casa. Talvez você que esteja nos ouvindo, trabalha na sua casa, está ali cumprindo esse rol importante. Não esqueça, as crianças elas aprendem muito. Uma vez eu vi num livro um teólogo comentando que muitas crianças aprendem a relacionar-se com o papel da igreja ao caráter da mãe, mas aprendem o caráter de Deus, esse Deus transcendente, com o caráter do pai. Se o pai é muito distante, é muito ausente, trabalha demais, está sempre fora, certamente a criança poderá pensar que Deus também é muito mais ausente. Ele é um pai, mas que tipo de pai? Depende do pai que ela tem também. Seja mais presente, esteja junto com a mãe também. Se é permissiva demais, tudo pode, não tem problema, sem limites, certamente quando ela chegar em algum outro local, ela vai pensar que as coisas também são assim. O que nós precisamos, sendo homens ou mulheres, é de equilíbrio. E o equilíbrio, aquele que nos dá, certamente é Deus. Por isso, ore todos os dias, busque, estude, veja quais são os seus pontos fracos e pontos fortes e utilize esses pontos para que possa se aproximar mais de Deus e do seu próximo. Você não se comunica tanto, você não conversa tanto, comece com pequenos momentos. Se você fala demais, também é bom dedicar tempo a uma reflexão pessoal, tranquila, aprendendo a refletir mais do que reagir. E isso, passando tempo com Deus, sempre será a melhor alternativa. Um grande abraço e até o nosso próximo programa.